Estamos de volta, vem para cá, o Vida e Saúde hoje está falando sobre a esclerose múltipla. Doutora Daniele com a gente, ela que é neurologista, é doutora em neurologia e estava explicando como é que o nosso corpo pode se atacar, pode se inflamar de uma tal maneira que isso vire realmente um problema mais sério. Falou de questões hereditárias, falou sobre como o nosso estilo de vida vai impactar no desenvolvimento ou não da doença. Mas, doutora, nós estamos com um acesso muito melhor aos órgãos de saúde, aos sistemas de saúde, né? E eu me lembro, antigamente, menina, né, quando tinha uma febre, minha mãe não levava rapidinho para o hospital, tratava em casa, fazia remédio natural, botava o paninho gelado. Hoje em dia, os pais não sabem muito fazer esse tipo de coisa, vai para o hospital, e adultos e crianças. E eu tô aqui só pensando se isso não pode piorar, por exemplo, mascarar um sintoma da esclerose múltipla, porque só faz aquele pronto atendimento. Porque o pronto atendimento, ele tem o seu lugar. Ele vai sanar aquele problema agudo, mas ele pode, um atendimento que é frequente, mas com profissionais variados, ele não vai perceber que você está sempre com a mesma queixa. Às vezes a gente não faz essa ligação, mas vai atrapalhar o seu diagnóstico. É verdade. Por isso que a educação médica continuada, em que existe uma ponta o médico especialista, né? E na outra, treinando os médicos que vão estar recebendo esses doentes é muito importante. Porque realmente, se você não conhece, você não tem como pensar que esse possa ser um diagnóstico, né? E às vezes tem um doutor Google, que o paciente Nem vai lá fale, e digita assim, é perda de visão, o que pode ser? E aí, às vezes, direciona o paciente para um outro caminho que não Isso tem... quando não faz uma automedicação, ele só para resolver o problema da hora. É verdade, achando que vai passar, que vai melhorar, né? Porque com isso, eu posso ter uma melhorazinha dos sintomas, certo? Pelo menos uma melhora temporária. E aí depois, aquele problema volta, eu não indo para o especialista certo, eu vou meio que atrasar esse diagnóstico. E acontece isso. Às vezes a inflamação ela é muito leve e a gente diz que ela é autolimitada. Então, às vezes, se você não fizer nada, ela vai se resolver naquele momento. Mas a doença, ela existe. E aí ela pode se manifestar num segundo momento de uma forma mais grave e que se você tivesse feito o diagnóstico no início, você teria mais chances de evitar essa segunda manifestação, né? Tá, agora quando ela se resolve aí, de maneira rápida, significa que ela está realmente curada ali naquele ponto de inflamação e de repente ela pode se manifestar em outro ponto, inflamando outra região? E essa é a característica da doença mesmo, ela inflamar num determinado ponto, aí resolve aquela inflamação, geralmente... O corpo tenta resolver. Geralmente com a ajuda do medicamento, mas pode acontecer sozinho se resolver, mas a doença está ali, então a inflamação pode acontecer num outro local. Agora, quanto tempo entre a primeira vez e a segunda vez é muito variável. Tenho pacientes que chegam 1 ano depois, 6 meses depois, então realmente é uma doença muito heterogênea. Olha, a gente está aprendendo muito aqui nesse programa hoje com a doutora Daniele sobre a esclerose múltipla. Só que agora a gente vai conhecer a história da Irene Azevedo, que descobriu a doença depois de alguns anos já experimentando os sintomas. Vamos ver. Esclerose múltipla. Cerca de 2,8 milhões de pessoas têm em todo o mundo. E a cada ano, uma média de 107 mil pessoas são diagnosticadas com a doença. E olha que não é um diagnóstico simples. Os sintomas são diversos e variam muito de pessoa para pessoa. Começou uma dor muito forte no meu olho. Que até então eu falava, nossa, mas que dor de cabeça, que dor de cabeça. Era uma dor assim que não dava para identificar onde que era, né? Porque até então eu nunca tinha tido uma dor tão forte assim. Uma dor terrível, que era assim, sabe? Não era aquela dorzinha que dava... Era uma dor muito forte. E eu procurei médico, né? Fui no pronto-socorro. Só que o médico, na época, não tinha convênio, nada. E ele me deu um encaminhamento para me passar no oftalmologista. Mediante muita demora, uma amiga resolveu encaminhá-la para um médico particular. E eu cheguei lá e não estava enxergando nada, só enxergava o foco de luz assim
mas nada, nitidez nenhuma no olho. Aí chegando lá, a médica examinou meu olho, fez um monte de exames, né? Diferente do que a gente faz quando vai no oftalmologista. Aí ela já viu que tinha alguma coisa ligada a isso. Aí eu tratei com corticoide, sabe? Eu lembro a medicação que eu tomei. Comecei com uma dose muito forte de corticoide. E graças a Deus sarou meu olho, fiquei sem sequela nenhuma. A médica orientou a Irene a procurar um neurologista, mas devido à falta de condições financeiras, somada à correria de ser mãe, esposa e dona de casa, acabou deixando de lado. Mas vira e mexe, alguns sintomas voltavam para visitá-la. Aí eu fui tendo outros surtos, outros sintomas, que era essa dormência na parte do corpo, ficava meio adormecida a perna, com dificuldade para andar. E daí ficou essa dupla visão. Isso assim, não dá pra mim... Porque eu fui tendo os filhos, eu tive mais 2 filhos depois. Eu já tinha os 2, né, mais velho. E eu fui tendo mais os 2 filhos. Então era muito corrido aquela minha vida, com 4 filhos. Até eu ter a última filha, eu tive os 4 filhos com esclerose múltipla, né, no caso. Desde o primeiro sintoma até o fechamento do diagnóstico foram 13 anos. Meses e meses de muita angústia, inúmeras especialidades, exames e, por fim, aos 38 anos, comprovaram esclerose múltipla. Aí eu lembro que eu fui num cardiologista, ele falou assim, pelo que você está falando, os sintomas aí não tá na minha área, aí me encaminhou para um neurologista. Aí foi aí que ele me pediu, quando eu cheguei lá, ele achou que eu estava com um tumor no cérebro. Aí me pediu uma ressonância do crânio. Aí eu fiz, levei lá e ele jogou na lata assim, falou tudo pra mim. Eu fui sozinha, né, porque daí eu já tava... Quando eu fui lá, que ele me passou a ressonância, ele já me passou remédio pra labirintite. Aí eu já fui melhorando, sabe, daquela coisa. Eu passei no neurologista lá, que me pediu pra ver a ressonância. Aí ele jogou tudo na lata, falou assim, ó, graças a Deus, você é uma mulher de sorte, porque eu achei que você estava com tumor no cérebro. Mas não é, mas é uma doença que... E falou tudo o que tinha que ser. Não tem tratamento aqui em São José, não trata pelo convênio, não tem nenhum médico aqui que trata. Nossa, parece que desabou uma barreira assim em cima de mim. E eu com as crianças todas pequenininhas pra gente criar, nossa. Em choque, Irene chamou seu esposo do lado de fora e daí em diante começaram as lutas. A gente saiu do consultório aí, ele explicou tudo pra gente, saiu todo mundo assim pra baixo, sabe? Porque ele falou assim, ó, essa doença, ó, falou desse jeito, essa doença você vai ficar sem andar futuramente. Você pode, né? Você pode ficar sem andar, sem enxergar, sem ouvir, porque ela vai mexendo. Ela é assim, umas manchas que fica na massa cerebral, saiu tudo na ressonância, né? E ela vai atrapalhando os seus movimentos e tudo, os comandos do corpo, né? Jogou tudo assim. De frente com um diagnóstico tão difícil, somado ao terrorismo feito pelo especialista, Irene precisou de auxílio. Eu precisei de um profissional para me ensinar a conviver com tudo isso. Porque eu fui parar no neuropsiquiatra, porque eu falei, meu Deus, porque o médico falou, você vai morrer, não vai ter jeito. Ele falou, aí na época, eu lembro que o psiquiatra falou assim, você vai ter que arrumar uma creche, porque até então eu cuidava dos meus filhos, só levava para a escola, era aquela luta, né, porque cada 3 anos era aquela luta para me levar para a escola. Ela falou assim, você vai ficar doida desse jeito, mulher, você tem que pôr essas crianças na creche, os pequenos, num lugar para alguém para te ajudar. Mas não aconteceu nada disso, eu continuei a minha vida. Aí eu tomei medicação forte para poder lidar com aquela coisa, né? Porque dá uma coisa na sua cabeça assim. Falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Ela conta que Deus, em sua infinita bondade, proveu todos os meios necessários para ela tratar a doença. Inclusive, nunca precisou sair de sua cidade. Eu tive que tomar esse remédio que é muito caro, é de alto custo, a gente não consegue comprar. Eu lembro que na época eu tomava dia sim, dia não. Comecei a tomar ampolinhas assim, dia sim, dia não. E quanto que era, bem? Era R$ 1.200 cada uma.
cada aplicação, que era dia sim, dia não. Eu sei que era final de 2002, no comecinho, no janeiro de 2003, eu comecei com a medicação. Com a medicação fornecida pelo SUS, tudo melhorou. Mas Irene teve que mudar de médico e foi quando a nova neurologista passou uma outra medicação, este que se toma uma vez por semana. E ela continua firme e forte neste medicamento até hoje. Em 1998, Valdemiro, o esposo da Irene, descobriu uma mensagem totalmente diferente, a mensagem do adventismo. E junto com ela descobriram também sobre os 8 remédios naturais e a transformação do estilo de vida. E aí, essa mensagem entrou na vida da família e veio para transformar tudo. E logo a gente foi para a igreja, ali a gente teve bastante ajuda das pessoas da igreja, ajudou na alimentação, no controle da situação, né? Como criar os filhos, a gente teve bastante dificuldade, mas teve bastante ajuda de pessoas também da nossa fé. A gente mudou o foco da vida, mas calculou outra rota. Mudou a alimentação, o estilo de vida. A gente teve um monte de coisa que a gente mudou. Deixou de fazer um monte de coisa e começou a fazer coisas novas para enfrentar esse... Foi um desafio mesmo na vida nossa. Hoje, Irene tem plano de saúde. Contudo, existe uma carência para tratar doenças já existentes. A aposentada está há quase 2 anos aguardando o prazo terminar e, enquanto isso, faz todo o tratamento pelo SUS. A enfermeira veio aqui, ensinou a gente como fazer, deu um cursinho e tal. Aí eu aplico injeção até hoje, né? Mais de 20 anos essa outra nova injeção. E ela tá tomando até hoje, graças a Deus, tá dando certo. Apesar de tá faltando, às vezes fica sem o remédio algumas semanas. Eu fico derrubada e eu tenho que tomar outro remédio para tirar aquela reação. Mas os outros dias dá para controlar sem medicação. Quem olha para ela assim, pensa que ela não tem nada. E ela cuida da casa, corre da vida, ela tá tudo ali. Não, parece que não tem nada. Mas a gente sabe, né, que se não tomar o remédio, pode que a coisa volte de novo. Depois que a Irene começou a tomar as medicações, a doença estacionou. Ela faz de tudo. Nunca deixei de fazer nada assim, por causa ainda sou turrona ainda. Porque meus filhos querem que eu arrume faxineira, eu não quero. Ainda ajudo eles ainda. Faço as comidas do sábado até agora. Eles vivem na minha casa aqui e eu tô dando conta. Além da reforma da alimentação, Irene também está começando a abrir os olhos para a atividade física. Exercício físico sempre foi uma luta. Porque você sabe, não é fácil, né? Você arrumar um tempo, separar um tempo para isso. Até hoje é uma luta, porque eu cuido, faço questão de cuidar da minha casa e eu teria que arrumar alguém para me ajudar. Mas eu não quero arrumar esse alguém, fica uma correria, menina. Tem dia que eu falei para ele, e os filhos, o genro, quer que eu vá na academia. Só que é difícil, né? Aquele negócio lá é puxado, você fica tudo cheio de dor, depois você não dá conta das coisas aqui. Desde o início do ano, Irene começou a fazer os exercícios em casa. E há algumas semanas experimentou ir para a musculação na academia também. Aí eu faço, através do celular, aqueles movimentos, né? Que agora eu fui na academia e eu vi que aquilo que eu estava fazendo não é nada. A Irene leva a vida de um jeito tão leve que é possível conviver com ela sem saber da doença. Somente os de dentro que sabem o que se passa nos bastidores. Meu marido é um guerreiro junto comigo, me ajudou muito. A gente tem muita dificuldade, mas ele está junto comigo. Aí eu fui ficando do lado dela, ajudando ela a se recuperar daquela situação, ajudando também na cabeça, né? Vendo que ela tinha limites, né? Era uma pessoa limitada, um monte de coisa. Não foi fácil, não, foi uma luta. A esclerose múltipla é uma doença difícil e desafiadora, mas acima dela e de qualquer diagnóstico complexo está um Deus que cuida, restaura e transforma. Irene é esposa, dona de casa e mãe de 4. Deus nos deu de presente, né? Essas criaturinhas que são temente a Deus, né?
São todos. Depois, aí Deus ainda mostra esse caminho pra gente. Mostrou primeiro para ele que nós somos, que melhorou muito, 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 muito. Porque eu não sei, meus filhos iriam ser cantor, não sei aonde, se não fosse na igreja. 4 filhos talentosos que cresceram, tiveram filhos e hoje Irene agradece a Deus pelo cuidado, mesmo em meio a tantas provações. E para você que também enfrenta um difícil diagnóstico, a guerreira tem um recadinho pro seu coração. Eu acho que você tem que colocar a vida na mão de Deus e saber que Deus está cuidando de você e ter fé, que Ele está sabendo de tudo. Na época que eu descobri, eu procurei todos os profissionais possíveis para me ajudar e nunca fiquei com essa neura de que vai dar errado e tomo medicação acreditando que vai ser o melhor para mim. E muita fé em Deus, tem que ter muita fé em Deus e acreditar que Deus está dirigindo tudo e está cuidando de nós. Aí eles falam que eu sou um milagrinho. Então eu acho que eu esqueço que eu tenho. Que lindinha, um beijo, dona Irene, obrigada por compartilhar sua história de maneira tão honesta aqui. História de, assim, real, hein? Ela teve um diagnóstico que demorou para se concretizar, né? E não é incomum essa história de a gente deixa para depois resolver. Resolve o que está mais urgente, né, doutora? E depois a gente vai deixando, porque o sintoma vai embora e a gente vai seguindo. É verdade. Emocionante, né? Emocionante. Recuperando aqui a emoção. Mas para você ver, né, como os sintomas, apesar de eles serem diferentes de pessoa para pessoa, existem aqueles que são mais comuns, né? E chamou a atenção quando a dona Irene começou a falar na dor no olho, que geralmente é isso mesmo, começa a doer, aí você não sabe o que fazer, né? Porque tá só doendo, você acha que é uma dor de cabeça, alguma coisa assim. E aí depois ela começou a perder a visão e aí foi para um oftalmologista, né? Que encaminhou ela para um neurologista. Então aí foi a saga dela, até receber um diagnóstico de uma forma não acolhedora. Então, falou para ela o que ela tinha, que ela não ia mais andar, possivelmente, né? Então, apresentou o pior cenário possível, que não necessariamente aconteceu. Isso. Agora, tem uma coisa, detalhe da história dela que me deixa curiosa. Porque ela está com a doença controlada, mas ela não deixa de tomar medicação. Eu quero saber se sempre esse é o caso, doutora. Porque como a gente vai saber ou prever que há inflamação ou que as células de defesa vão atacar novamente? Como é uma doença crônica que não tem cura, então a gente estabelece o tratamento por um período indeterminado. E aí vai checando? Vai checando. Então, periodicamente, aquele paciente que está muito estável, tem às vezes retornos que são semestrais, mas continua tomando a medicação dispensada, né, pelo SUS e pelos convênios também. Um exame de sangue que mostra ali alguns marcadores inflamatórios pode indicar uma esclerose múltipla? Não, porque a esclerose múltipla é uma doença restrita do sistema nervoso central. E aí a gente brinca assim que o sistema nervoso central é um compartimento do corpo à parte. Então, muitas das vezes o exame de sangue não consegue identificar. E aí a gente faz análise do exame do líquor, que é o líquido que passa, que é produzido dentro do cérebro e passa ali na medula. Aí quando ele está lá embaixo na medula, a gente coleta ele. Então, esse exame é mais fácil a gente encontrar um marcador de inflamação. Mas também não é um exame de rotina, é um exame que só o neurologista vai pedir, porque está desconfiado, né? Precisaria ter uma suspeição, né, para pedir. Tá. Como é que você vê, doutor, a história da Irene nos ajudando, nos dando esperança sobre a doença? Um caso prático aqui. Eu imagino que você tenha lembrou aí enquanto falava de outros pacientes seus que também aderiram ao tratamento, outros não aderiram. Como é que essa história nos dá esperança? Eu acho que, de fato, assim, o principal que eu vejo, né, é vários pontos, né? Primeiro que ela teve o diagnóstico correto em algum momento, né? Isso é bom. Isso. E aí se abriu uma janela de oportunidades para que ela tivesse o tratamento, e eu vi que ela teve o apoio da família dela, né? Ela relatou isso até com uma emoção. Então, ter o apoio dos profissionais de saúde,
o apoio da família, né? E encarar o que você tem que encarar, porque tem coisas que você faz a sua parte e o resto você entrega para Deus. E ela expressa aqui que a fé Isso. tem um papel super importante nessa trajetória dela, né? E eu acredito piamente nisso, entendeu? Até assim, como uma maneira de lidar com as dificuldades da vida que geram estresse, né? Vocês, profissionais, têm visto cada vez mais o papel da fé como realmente um agente transformador. Porque a gente tem o nosso círculo de influência, né? Aquilo que a gente pode fazer. E aí existe um determinado ponto que é o nosso limite, né? Deus está com a gente no que a gente pode fazer também, dando força para a gente, colocando as pessoas certas. E a partir daquele momento que chegou o seu limite ali, Deus continua com você, te carrega no colo e te leva. É verdade. É verdade. Você já certamente passou por alguma situação assim que você se sentiu impotente e que só precisava entregar para Deus. E quando você passa por essa experiência, de repente você está passando agora, entregar não resolve imediatamente o problema, muitas vezes, mas alivia demais, porque não é uma carga que a gente consegue carregar sozinho nunca. Agora eu queria saber o seguinte, eu sei que a Irene, por exemplo, a matéria aí mencionou como ela fez uma mudança no estilo de vida dela. Ela conheceu uma mensagem de saúde dos adventistas, porque é uma mensagem que muito tem a ver com a medicina do estilo de vida, né? E eu queria saber se isso teve a ver com o desempenho da doença dela. E mudou o curso, porque ela apresentou sintomas agudos logo de cara, né, doutora? Isso, com certeza. E a gente sabe que essa mudança no estilo de vida, né, ela vai ser o passo que vai ter que acompanhá-la para sempre, né? E, na verdade, é uma coisa benéfica para todos nós, não só para quem tem doenças crônicas. É porque as pessoas que têm doenças crônicas são as estudadas, né? Mas, na verdade, essas intervenções, elas podem melhorar muito a nossa qualidade de vida, prevenir doenças, prevenir doenças crônicas, né? E quando você já tem uma doença, é muito simples. Uma consulta médica em que você prescreve um remédio dura 15 minutos, né? Mas isso não é o suficiente. Você precisa entender qual o contexto que aquela pessoa está e ajudá-la que essas intervenções elas aconteçam. Porque também. é o dia a dia que realmente vai fazer total diferença, né, doutora? O que ela come. E muitas das vezes o paciente até sabe que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que comer bem, mas muitas das vezes ele não tem o suporte, né? Se a igreja dá o suporte também para um direcionamento, um incentivo, né? Se o médico dá o incentivo também, dá ferramentas para que a pessoa se engaje no tratamento, né? Que ela também se envolva naquilo, com certeza as chances de sucesso são maiores. Olha, eu acho assim que essa história fechou a nossa conversa aqui de um jeito muito legal, porque ela mostra como um esforço conjunto, o esforço do profissional, da ciência, da tecnologia, o esforço da família, o esforço de uma comunidade que te dá apoio, da fé, como tudo isso pode levar a gente para lugares melhores e para prognósticos muito melhores do que simplesmente a medicina clássica, né? Que vai te apresentar, às vezes, uma realidade muito dura. Então, eu quero te agradecer, doutora, porque você veio aqui, ensinou pra gente hoje. E quem quiser aprender mais com a doutora Daniele, quem quiser conhecer mais do conteúdo dela ou mandar um direct para ela, vai lá no endereço dela do Instagram, @doutora.danielesadala. Doutora abreviado, Daniele com Y e 2 L's e Sadala, que é o sobrenome. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Eu estou muito feliz e emocionada, né? De estar aqui compartilhando isso com vocês e principalmente aprendendo, né? Porque quando a gente ouve um paciente falando, a gente aprende tanto o que fazer melhor, né? E aquilo que não fazer também. Então... isso aí, gente. Isso é uma postura muito legal. O profissional que está interessado realmente na pessoa por inteiro. Não é só no sistema nervoso, não, que ela está ali preocupada como neurologista, mas ela viu aqui a luta dela no dia a dia, no enfrentamento dos desafios diários. Obrigada, doutora, pelo coração aberto aqui com a gente. Eu que agradeço e parabéns pelo tema. Vamos junto. Aqui o Vida e Saúde está juntinho de você para te ensinar. Te ensina na cozinha também. Vamos falar sobre emoções daqui a pouquinho aqui. Dr. César vem falar sobre como lidar com as dores emocionais para não adoecer. E olha, hoje tem bebidas saudáveis para você.
E eu te ensino quais ingredientes vão fazer parte dessas duas opções daqui a pouquinho. Fica aqui com a gente que voltamos já.